A paz do Senhor, irmãos. Nesta tarde maravilhosa, mais uma vez aqui estou na presença do Senhor. Aleluia. Para transmitir uma palavra para você, para testificar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. Por isso estou alegre na presença do Senhor. Aqui no Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Aqui está esse salmo maravilhoso. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Quero testemunhar para vocês o que Deus fez na minha vida quando Ele me trouxe para a cidade de Paysandu. Aleluia. Eu morava lá em Maringá, numa casa, no fundo, minha mãe morava na frente da casa, e eu falei para o Senhor: Senhor, quando a minha mãe mudar da casa da frente, Senhor, no mesmo caminhão que ela mudar, eu quero mudar também. Irmãos, nós pagávamos aluguel, eu construí uma casinha no fundo, e a minha mãe pagava aluguel. E eu falei, quando a minha mãe mudar do fundo, Senhor, eu também quero mudar daqui, da frente, eu também quero mudar daqui do fundo. Aleluia. E falei, Senhor, se for possível, no mesmo caminhão que ela mudar, aleluia, eu também quero mudar, Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. No mesmo caminhão que a minha mãe mudou, eu também mudei, aleluia. Esse é o Deus que nós servemos, esse é o Deus que nós adora. Esse é o Deus que nós exalta, louvado seja o nome do Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos segundo a vontade dEle, Ele concede o desejo do nosso coração. Ele concede o desejo do meu coração, Ele concede o desejo do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E antes, aleluia, de eu vir para Paysandu, o Senhor mostrava um lugar para mim construindo, aleluia, e Deus mostrava eu entrando nessa casa, aleluia, construindo, estava no rumo da janela, a construção. E quando eu saía da casa, eu dizia, Senhor, que lugar deserto é esse, Senhor? Aleluia. Não sabia eu que o Senhor já estava preparando a minha casa, já estava preparando a obra que Ele tinha na minha vida. Aleluia, aqui em Paysandu. Aleluia. E quando foi, um dia nós foi num culto, na casa de uma irmã, e quando eu estava adorando a Ele com aquele hino assim, eu quero, Senhor, ganhar 10.000 almas para Ti, louvado seja o nome do Senhor. A irmã, aleluia, Deus revelou para a irmã, estava me trazendo para um lugar, aleluia. E ela disse assim, Deus me mostra você, aleluia, toda de branco, no meio de um campo cheio de flores de todas as qualidades. E você, aleluia, cheira em cada uma dessas flores, aleluia. E eu disse, Senhor, aleluia, para onde é esse lugar, Senhor? Aleluia. E dentro de poucos dias, irmãos, o meu esposo trabalhava com motorista no Expresso Maringá. E o motorista estava vivendo na casa que Deus mostrava construindo para mim. Ele estava morando nessa casa. Que primeiro ele morou na casa, aleluia, que estava construindo, que Deus mostrou que estava construindo para mim. Aleluia. Depois nós compramos essa casa. Aleluia. E quando nós viemos ver a casa, que o motorista estava vendendo a casa, que meu esposo chegou em casa e falou assim, olha, o motorista está vendendo uma casa lá em Paysandu. Aleluia. E eu dei uma volta na cozinha, e o Espírito Santo diz assim, é tua casa? Vai lá ver a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com meu esposo, então vamos lá ver essa casa. Aleluia. E quando eu cheguei na rua, que eu olhei, aleluia, onde o Senhor tinha me mostrado, tudo que Ele me mostrou estava nessa casa. E eu disse para o meu esposo, pode fechar um negócio que é aqui mesmo, o lugar que Deus vai nos trazer. E o Senhor tinha falado para mim assim, Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse lugar deserto? Irmão, quando eu mudei aqui não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha muro nas casas, não tinha nada. Eram umas casinhas construídas, um lugarzinho bem simples mesmo, perto de um riozinho, perto de uma horta, e Deus mostrava tudo para mim, na visão, aleluia, em sonho.
E quando, aleluia, nós chegamos na casa, aleluia, eu falei, pode comprar que é aqui mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estávamos para mudar nesta casa, aleluia, as irmãs foram lá na minha casa orar, aleluia, na despedida para mim vir para cá. Aleluia, ela louvava a cunha assim, lá para o deserto, tu, Jesus, te quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais indignação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a paz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei, uma casinha simples, aleluia, que nós mudamos, tinha uma arinha na frente, não tinha nem piso nessa arinha. Aleluia, ali começou o culto na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu esposo trabalhava no Expresso Maringá, viajava bastante. E muitas vezes só estava eu e minhas duas filhas, louvado seja o nome do Senhor. E eu, aleluia, ponhava elas para louvar com corinho, eu louvava com o zino, e eu pregava a palavra do Senhor. E ali, aleluia, comecei a sair evangelizar, aleluia, que tinha muitas vidas paradas, muitas vidas, aleluia, cheias de demônio, irmãos, era demônio, que às vezes eu estava na minha casa, tarde da noite, vinha pessoas bater na minha porta, fulano está endemoniado, eu trazia aquele endemoniado para me expulsar os demônios, aleluia, eu passei grandes provas no começo da igreja aqui em Paissandu, mas o Senhor disse, eu vou te levar porque tenho eu contigo uma grande obra naquele lugar, tu vai passar grandes provas, grandes perseguições, mas vou estar contigo naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor pelejou por mim, o Senhor trabalhou por mim. Aleluia, fizeram uma cumbre para destruir o meu casamento, fizeram o trabalho para destruir o meu casamento, mas aleluia, o Senhor cuidou, o Senhor zelou, aleluia, o Senhor mostrou para mim, eu fiz campanha, o Senhor deu vitória, e ali começou a igreja a crescer, começou, aleluia, aleluia, o trabalho crescer, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, aleluia, o Senhor começou a trabalhar poderosamente de todos os lados, de todas as maneiras, aleluia, começou o trabalho a crescer, aleluia. E hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia, tem muitas pessoas, aleluia, que se converteu na nossa igreja, aleluia, que é a igreja Ministério de Madureira, louvado seja o nome do Senhor, Assembleia de Deus. Aleluia, muita gente que se converteu na nossa igreja, já saiu, já está em outra igreja, já abriram outras igrejas, louvado seja o nome do Senhor, mas tem gente espalhada para Paissandu inteiro, aleluia, que converteu na igreja onde o Senhor trouxe eu para abrir aqui Paissandu, louvado seja o nome do Senhor, o ponto de culto na minha casa, e o Senhor, aleluia, um dia eu estava, irmãos, deitado na minha cama, minhas filhas eram pequenininhas, e só tinha eu e muitas vezes vinha 2, 3 pessoas e eu comecei a falar, Jesus, tu disse que ia me trazer para cá para uma grande obra, Senhor. E por que, Senhor, que a tua obra não está crescendo? Por que só tem esse pouquinho de gente? Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, Senhor, se o Senhor está mesmo nesse trabalho, que nem o Senhor falou que está, Senhor. Eu quero que o Senhor mostre para minha filha, para minhas filhas, que elas venham levantar cedo e elas venham falar para mim da obra que o Senhor... Eu estava com um radinho pequenininho, aleluia, perto de mim, e na mesma hora que eu estava questionando com Deus, Deus usou aquele irmão e falou, eu estou contigo, não tema, não diz para tu que eu estou contigo, que eu vou trabalhar, que eu vou agir, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando, aleluia, minha filha levantou, aleluia, antes de eu levantar da cama, Deus mostrou eu com uma bandeira nas minhas mãos. E quando a minha filha levantou, ela disse, mãe, Deus mostrou para mim muita gente aqui no portão de carro, de a pé, aleluia, que veio para o trabalho, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, daquele momento em diante, o trabalho foi crescendo e foi crescendo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Mas o adversário da nossa alma, ele não está contente com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus trabalha, aleluia, e foi dividido o trabalho, ficou novamente poucas pessoas na igreja, mas aleluia, o Senhor continua a falar comigo, vai pelos vales, vai buscar as almas, não para, continua a buscar as almas, e eu continuei a sair, a levar a palavra no hospital, levar as palavras nos bairros, aleluia, entregar folheto, e a igreja, aleluia, começou a encher novamente, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor começou a trabalhar novamente, aleluia. E hoje nós temos um trabalho, uma igreja maravilhosa construída, aleluia, com quase 100 membros, aleluia, além dos demais que já está na cidade, aleluia, servindo ao Senhor. É assim que o Senhor faz na minha vida, é assim que o Senhor faz na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele tem obra na nossa vida, não adianta o adversário das nossas almas querer pelejar, que o Senhor é quem peleja por mim, o Senhor é quem peleja por você, não adianta Ele querer levantar contra a minha vida, contra a sua vida, que nós temos um leão da tribo de Judá, nós temos um guerreiro que peleja por nós, louvado seja o nome do Senhor, e hoje, aleluia, o Senhor me deu uma casa maravilhosa, aleluia, no bairro onde eu moro, aleluia, o Senhor nos ajudou, o Senhor prosperou prosperou a igreja, prosperou a obra dele neste lugar, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que zela para cumprir as suas promessas na minha vida e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor para sempre, que nós possamos continuar firme na presença do Senhor, que nós possamos continuar firme, adorando, exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aqui diz a palavra do Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Aleluia, o nosso socorro vem daquele que é poderoso, daquele que fez os céus e fez a terra. Ele fez eu e fez você, aleluia, para adorar a Ele, para exaltar a Ele. Por isso você que não serve ainda o Senhor como Salvador da sua alma, que você pode servir a Ele, você possa aceitar Ele como Salvador da sua alma, aleluia, nós somos comparados como a flor diante do Senhor, qual o Senhor mostrou para aquela irmã, muitas flores de todas qualidades, e eu cheirava uma por uma, louvado seja o nome do Senhor, estas é as almas que o Senhor tinha, aleluia, para me ganhar para Ele em Paysandu, aleluia, que Ele, aleluia, queria trabalhar nas vidas através da minha vida, aleluia, continua trabalhando, aleluia, através da minha vida, aleluia, por isso eu louvo e glorifico o nome do Senhor, enquanto Ele permitir, aleluia, eu estar de pé, eu vou estar adorando e glorificando o nome do Senhor, porque só Ele merece o nosso louvor, só Ele merece a nossa adoração, só Ele merece a nossa exaltação, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Ele não deixa que nossos pés vacilam, mas vamos estar firmes na presença do Senhor, aleluia, você que não conhece ainda o Senhor como Salvador da sua alma, você é uma rosa preciosa, você é uma flor preciosa para o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer uma obra gloriosa na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, quer te libertar, quer te salvar, aleluia, para você subir com Ele no dia que Ele vir buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos na terra, e esse dia está chegando, aleluia, por isso que você, aleluia, tem que aceitar a Ele como Salvador da sua alma, louvado seja o nome do Senhor, para subir juntamente com Ele, neste momento eu quero orar ao seu favor, aleluia, nesta tarde, você que quer aceitar Ele como Salvador da sua vida, aleluia, quando você vê este vídeo, louvado seja o nome do Senhor, que você possa, aleluia, se dobrar diante do Senhor, e aceitar Ele como Salvador da sua vida, porque você era uma rosa, é uma rosa preciosa para o Senhor, aleluia, Pai Santo, maravilhoso, nesta tarde aqui estou na tua presença, Pai, te louvo, te glorifico, te exalto na beleza da tua santidade, que o Senhor possa estar trabalhando em coração e em vida, Pai, através desta palavra, deste testemunho, Papai, Espírito Santo de Deus, eu não posso convencer, mas o Espírito Santo pode convencer, e nesta tarde eu creio, Pai, através do teu Espírito, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em vida, em coração, transformando, libertando,
operando, fazendo a tua grande obra, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado Salvador. Amém, Jesus.